Ok, muito bom, pessoal, que bom falar com vocês. Só para deixar todo mundo ciente, nós gostamos de fazer essa reunião que nós chamamos de Empower, uma vez por mês, simplesmente para ajudar empresários. Então, nesses próximos 6 meses, nós vamos fazer uma série, e essa série é baseada num livro de Jim Collins. Nós temos o livro ali atrás, e esse livro é um livro que ele escreveu. Ele fez um estudo de várias empresas do S&P 500 lá nos Estados Unidos. E é um estudo super interessante. Ele decidiu analisar as melhores das melhores empresas lá nos Estados Unidos. E então ele pegou empresas que tiveram uma trajetória de 30 anos e decidiu analisar somente as melhores das melhores empresas. Então, o S&P 500 são as 500 empresas que estão lá na Bolsa de Valores americanas. Então, para uma empresa entrar na Bolsa de Valores americanas, tem que passar por um IPO, tem que ser aprovada, tem que ser uma empresa que é uma excelente empresa simplesmente para entrar fazer o IPO. Mas, além disso, ele decidiu pegar empresas que tiveram uma trajetória, que acompanharam a média dos S&P 500 e depois tiveram um ponto de inflexão. Nós temos um gráfico que eu quero mostrar para vocês nesse ponto de inflexão, isso. E aí depois tiveram mais 15 anos em que essas empresas cresceram pelo menos 3,5 vezes acima da média do S&P 500, e só 11 empresas fizeram isso. Ele estudou essas empresas, são as melhores das melhores, e essas são as empresas, e ele decidiu analisar o que fez essas empresas brilharem tanto. E ele descobriu 6 pontos principais que fazem com que essas empresas se destacassem acima de todas as outras empresas. E nesses próximos 6 meses, iniciamos mês passado, nesses próximos 6 meses, eu proponho falar com vocês esses 6 pontos, que não são meus 6 pontos, são do Jim Collins. Jim Collins é um professor da Harvard Business School. Então, simplesmente estou falando com vocês algo que vem do livro dele, Good to Great, que é um livro fantástico, recomendo a vocês, e nós temos algumas cópias ali. Não é um livro novo, mas esses princípios são princípios que eu acho que são princípios que passam o limite do tempo, não são princípios que são limitados a tempo. Iniciamos no mês passado e nós falamos sobre o primeiro princípio, que é o princípio sobre o líder principal, a característica do CEO. E nós descobrimos que era contraintuitivo. Nós pensamos, puxa, a característica do líder principal, ele é alguém super energético, ele entra, ele manda, ele é alguém que entra numa sala, suga todo o oxigênio, ele é alguém que domina tudo, né? Ele entra, ninguém consegue liderar, e ele é alguém que tipo Jack Welch, ele é alguém tipo Donald Trump, toma conta de tudo. Mas na realidade, as melhores empresas, as empresas que tiveram performance, que foram assim, as melhores das melhores das melhores empresas, o CEO daquelas empresas não tinha a personalidade de Donald Trump. As melhores das melhores empresas, o CEO, vocês não conhecem eles, porque eles tinham personalidades que permitiam que as outras pessoas em volta deles também brilhassem. Eles tinham personalidades em que eles lideravam, todos respeitavam eles, mas eles também permitiam que outras pessoas também brilhassem. Então, um bom líder, um líder das melhores empresas, é o tipo de líder que permite que outros líderes também brilhem. Foi a mensagem que nós falamos no último mês. Essa mensagem está no YouTube, se vocês quiserem assistir a mensagem do mês passado. Hoje nós vamos falar sobre a segunda mensagem, que é como construir a equipe. Então, o Jim Collins decidiu cavar mais a fundo, não só analisar a característica do líder principal, mas ele decidiu o que é que separa essas empresas
no segundo nível, o que é que fez com que essas empresas tivessem esse ponto de inflexão? O que é que fez com que essas empresas crescessem assim, se destacassem acima de todas as outras empresas? Não só no ponto de vista do líder principal, mas será que próximo nível de liderança, será que a equipe em si tinha algo de diferente? E ele descobriu, sim, a equipe tinha algo de diferente, sim. Tinha, na construção principal da equipe, havia algo de diferente. E hoje eu quero falar com vocês sobre isso, sobre essa construção dessa equipe. E também é algo completamente contraintuitivo. Normalmente nós pensamos que a principal coisa, quando se constrói uma equipe, a principal coisa, quando você monta uma empresa, a principal coisa, você começa com qual é a nossa visão, né? Hoje, o pensamento de uma empresa, você senta para montar uma empresa, você contrata os consultores, você senta numa mesa, o consultor vem e ele te ajuda a montar visão, missão, valores, né? Aí você paga ele R$40 mil, aí ele monta lá e ele te dá um portfólio e ele te faz um monte de perguntas, aí ele te dá um papel que te dá assim visão, missão e valores, e você fica feliz com os R$40 mil que você pagou a ele. Mas Jim Collins descobriu que não foi isso que fez com que essas empresas se destacassem. Não foi o fator de uma visão clara. E ele dá um destaque, a empresa principal que ele usou como destaque nisso foi Fannie Mae, que é um banco que havia lá. Fannie Mae era um banco que estava perdendo dinheiro, estava perdendo $1 milhão por dia. E tinha eles decidiram mandar embora um dos diretores, o diretor, o CEO deles, mandaram embora e contrataram um novo CEO chamado David Maxwell. Contrataram ele e os acionistas, os diretores, o board of directors decidiu, colocaram ele lá e falaram assim, pelo amor de Deus, o que você vai fazer? O que você vai fazer para mudar Fannie Mae? Nós estamos perdendo $1 milhão por dia. Faça alguma coisa hoje, pelo amor de Deus. Qual vai ser a sua estratégia? Qual vai ser a visão nova? O que você vai fazer? E ele falou assim, essa é a pergunta errada. Eu não sei o que eu vou fazer. Eles falaram assim, o quê? Ele falou, eu não sei o que eu vou fazer ainda. Eles falaram assim, mas a gente está perdendo $1 milhão por dia. Você não sabe o que você vai fazer? Ele falou assim, não. Aí ele começou a entrevistar todos os diretores da empresa. Ele começou a entrevistar, tinha 26 diretores. E ele demitiu 14 dos 26 diretores. E ele contratou mais 14 diretores. E ele contratou os melhores. E ele decidiu, antes de decidir qual era a visão nova e a estratégia nova, ele completamente mudou a equipe. E ele provou que a equipe é mais importante do que a visão. E ele fez algo que era completamente contra-intuitivo. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Que na realidade, a equipe é mais importante do que a visão. E nós somos treinados a pensar que a visão é mais importante do que a equipe. Mas Jim Collins descobriu que em todas as 11 empresas que tiveram um destaque superior, 3,5 vezes superior do que o S&P 500, todas as 11 empresas que tiveram aquele ponto de inflexão, de crescimento, e que sustentou durante 15 anos, todas essas 11 empresas tiveram a mesma coisa na equipe principal, a mesma coisa, que a equipe era mais importante do que a visão. E ele diz o seguinte, que a principal coisa importante é colocar as pessoas certas no ônibus antes de decidir
onde dirigir um ônibus. É assim que o Jim Collins explica. Coloque as pessoas certas no ônibus e tire as pessoas erradas do ônibus. Depois decida onde vocês vão levar o ônibus. Coloque as pessoas certas no ônibus e tire as pessoas erradas do ônibus. E depois decida onde você vai colocar um ônibus. E aí ele fala 3 razões principais. E pense comigo sobre essas 3 razões principais. A primeira coisa, se você colocar as pessoas certas no ônibus, se você colocar as pessoas certas no ônibus, primeira coisa, você agrega valor. Se você não colocar as pessoas certas no ônibus, olha o que acontece. Muitas vezes as circunstâncias mudam. Muitas vezes as circunstâncias mudam. Muitas vezes, se você agregar pessoas baseadas na visão, o que acontece? Você está caminhando e você decide mudar a visão um pouquinho. Pessoas que estão agregadas, baseadas na visão, vão falar assim, não, espera aí. Eu vim aqui por causa dessa visão. Não, você está mudando, eu estou fora. E sabe o que acontece? Empresas ficam reféns da própria visão delas. E por isso que é tão difícil uma empresa adaptar as situações que mudam, porque as pessoas ficam leais a uma visão e a visão não consegue mudar a uma situação que muda. O sistema bancário nos Estados Unidos, há alguns anos atrás, teve uma mudança muito significante porque as leis mudaram para adaptar aos regulamentos de mudanças bancárias. Então, muitas empresas bancárias tiveram grandes dificuldades, porque as visões das empresas bancárias tinham sido forjadas com leis antiquadas, leis baseadas em visões baseadas em leis antiquadas. Então, quando a visão tinha que mudar, pessoas que estavam ligadas a visões antiquadas não conseguiam mudar. Então, se você tem uma empresa, se você tem um grupo de pessoas que estão vinculadas a visões, a uma visão, e a visão precisa mudar, você não vai conseguir mudar. E tem muitas empresas que estão... meu ramo é de igrejas. E a gente vê isso muito em igrejas. A gente vê equipes que amam uma visão. Eu sei que vocês são empresários, mas deixa eu falar um pouquinho sobre igrejas, porque a minha principal paixão é igrejas. O meu hobby são empresas. Eu tenho escolas e uma editora, mas a minha paixão é igrejas. E visões em igrejas mudam o tempo todo, né? Tem G12, tem MDA, tem grupos pequenos, tem visão celular, tem mais antigos, tem, como é que chama, tem, deixa eu ver, tem escola dominical, tem um monte de visões. E essas visões vão mudando, mas as pessoas não conseguem adaptar. Então, quando a igreja tem uma visão, o grupo de pessoas ficam tão vinculadas àquela visão, e quando as circunstâncias mudam e a visão precisa mudar, e se as pessoas estão vinculadas àquela visão, aí as pessoas falam, não, agora eu preciso mudar, e as pessoas têm dificuldade com isso. Então, se você agrega pessoas baseadas numa visão, e a visão precisa mudar, você tem problemas. Então, se em vez de agregar as pessoas à visão, você agrega as pessoas porque as pessoas gostam de trabalharem juntas. Se você agregar as pessoas, não por causa da visão, mas você agrega as pessoas porque as pessoas gostam de estar juntas, aí você tem uma equipe que gosta de estar junto, e se a visão precisa mudar, as pessoas falam assim, então tudo bem, porque elas não estão ali principalmente por causa da visão, estão ali principalmente porque gostam de estar juntos. E nessas 11 empresas, as pessoas
amavam trabalhar juntos. E a visão, se a visão precisava mudar, elas amavam trabalhar juntos. Segunda razão que ele encontrou nessas 11 empresas é que quando a equipe, se você tem a equipe certa, você não precisa investir tanto tempo motivando a equipe. A motivação da equipe não é tão crítica quando a equipe gosta de trabalhar junto. Aqui na nossa igreja, eu acho que nós temos uma equipe fenomenal. E nós nem sempre tivemos uma equipe fenomenal, mas hoje nós temos uma equipe fenomenal. E nós temos uma equipe que ama trabalhar juntos. E o que nós fizemos algum tempo atrás, nós começamos a investir em ambientes que promovessem conexão entre a equipe. Simplesmente que promovesse conexão. E uma das coisas simples que nós fizemos, nós reformamos um ambiente de conexão. E nós chamamos isso do Dream Team Lounge, né? Que é um ambiente que antigamente era uma sala chata e feia. E o que nós fizemos? Era uma sala muito feia, muito feia. E o que nós fizemos? Nós compramos umas luminárias caras para caramba. Alguém assim, a nossa administradora comprou umas luminárias. Quando eu vi o preço, eu falei assim, né? Mas comprou umas luminárias caras e chiques, né? Depois comprou um adesivo que diz assim, Dream Team Lounge. Depois comprou um sofá e colocou um sofá em volta de 2 lados da sala. Depois comprou algumas mesas bacanas. E depois colocou alguns assentos bacanas. Depois colocou algumas coisas. E aquela sala se tornou o foco do ambiente. E depois começou a promover uns ambientes onde a gente saía uma vez cada mês para jogar boliche e comer pizza. E sabe o que aconteceu? Tudo mudou. As conexões entre a equipe começou a mudar e a equipe começou a gostar de trabalhar junto. A equipe começou a gostar de trabalhar junto. Escuta aqui, quando a equipe gosta de trabalhar junto, você não precisa começar a trabalhar a motivação de cima para baixo, porque a motivação entre si começa a ser desenvolvida. Não subestime o poder daquela eletricidade da motivação entre a sua equipe. Isso é poderoso. Dica aí para você, novo administrador ali da Ilan. É aquela conexão entre si. Dica do boliche com pizza. Que tem que voltar a fazer. Aquela eletricidade, daquela conexão entre a equipe. E não sei se tem alguém, administrador da Legacy aqui, ou da Edilan tem, mas é aquela eletricidade da equipe entre si, aquilo é fenomenal. E aí você não precisa motivação de cima para baixo, porque a motivação orgânica está acontecendo. E isso acontecia naquelas empresas. Mas a terceira razão é talvez a mais poderosa. Se você tem uma equipe que gosta de trabalhar, se você tem as pessoas certas ali, se você não tem as pessoas certas, ter uma visão fantástica não importa. Porque se você não tem as pessoas certas, não importa a visão que você tem, não vai acontecer, não vai acontecer. E recentemente na nossa empresa lá na Legacy, nós tivemos algumas dificuldades. Nós crescemos muito rápido e nós tivemos que
ajustar significantemente a nossa empresa. E quando você perde a eletricidade da alegria da empresa, é algo muito caro para você recuperar isso. É muito caro. E nós tivemos que fazer alguns ajustes significantes na nossa equipe para trazer de volta a sinergia e a alegria do ambiente de trabalho. E foi muito caro e tivemos que trocar muitos funcionários. Começamos com alguns, mas aí descobrimos que tínhamos que trocar mais, e aí tivemos que trocar mais e mais e mais. Agora, finalmente, voltamos ao nível onde a alegria voltou, mas ficou muito caro. Então, é muito melhor se você não precisar fazer aquilo, se você não precisar ter que fazer esses ajustes que são muito caros. Muito caros. Então, na Fannie Mae, eles fizeram isso. Na Legacy, nós tivemos que fazer esses ajustes. Segunda coisa que é muito interessante, que ele levanta aí, a equipe é mais importante da visão. Segunda coisa que é contraintuitivo, a gente pensa que os salários são as coisas mais importantes, né? A gente pensa sobre aqueles salários astronômicos, aquelas pessoas lá do S&P 500. Os salários das melhores empresas, as empresas da maior performance do S&P 500, os salários daquela equipe, os salários dos CEOs, não são proporcionais ao lucro daquelas empresas. Ou seja, os salários não são o fator motivacional para o CEO, nem para a equipe. Agora, eu não sei se vocês são donos de empresa ou funcionários aqui. Eu espero que vocês são donos de empresa. Eu estou vendo alguns funcionários aqui meus. Mas a realidade é que salários são importantes. Mas se o salário é o fator motivacional, então você tem a pessoa errada. O salário é importante para agregar a sua equipe. Porque se o salário não é o bom o suficiente, a sua equipe não vai vir. Eles vão trabalhar em outro lugar. Tá? O salário é importante para agregar e o salário é importante para manter. Porque se o salário não for bom o suficiente, a pessoa vai ter que ir trabalhar em outro lugar, porque o salário é importante. Mas o salário não deveria ser o que motiva a pessoa no dia a dia. O salário é importante para a pessoa vir, porque se o salário não é o suficiente, ela não vai nem olhar para você, ela vai olhar num outro lugar. O salário é importante porque se não for bom o suficiente, a pessoa vai trabalhar em outro lugar. Mas o salário não é o que motiva a pessoa. O que motiva a pessoa é o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho, trabalhar com as pessoas com quem ela gosta, trabalhar em algo que ela acredita, isso é o que é o mais importante. Quero terminar falando com vocês sobre as 4 coisas que são essenciais na sua equipe, tá? Alguns de vocês talvez já ouviram isso antes, mas os 4 Cs de uma equipe excepcional. As 4 Cs de uma equipe excepcional. Primeira coisa é caráter, tá bom? A primeira característica é caráter. Tem um quote, uma frase de Warren Buffett. É uma frase engraçada, é uma frase verdadeira. Warren Buffett é uma das pessoas mais ricas do mundo. A empresa dele, Berkshire Hathaway, é uma empresa em que eu invisto, eu tenho ações na empresa dele. É uma empresa fenomenal, fantástica. Warren Buffett, é alguém que eu estudo. A estratégia dele de investimento é uma estratégia que pessoalmente eu sigo. A estratégia dele é uma estratégia
a regra de Graham é uma estratégia que eu pessoalmente, é uma estratégia estratégia de investimento conservadora em que eu sigo. Mas olha o que ele disse, olha esse quote que ele falou assim: ao procurar pessoas para contratar, busque 3 qualidades: caráter, inteligência e energia. Se você não tiver o primeiro, os outros 2 vão te matar. Pense nisso, é verdade. Se você contratar alguém sem caráter, você realmente quer que ele seja burro e preguiçoso, né? Porque se você achar alguém que não tem caráter e ele for inteligente e energético, ele vai roubar você e vai roubar muito de você, né? Então, se você tiver que ter alguém que não tem caráter, contrate um cara burro e preguiçoso para que ele roube pouco e não roube e tenha preguiça enquanto ele roube de você, né? Interessante, né? Caráter é algo muito importante, tá? Muito importante. E caráter não é só na área de roubo, caráter em todas as áreas, caráter na área de ética de trabalho. Ética de trabalho, para mim, é uma das coisas mais importantes, porque ética de trabalho é algo que contagia, tanto no negativo quanto no positivo. Pessoas que têm ética de trabalho de funcionário público, aquilo contamina a empresa toda, né? Pessoas que chegam tarde para o trabalho, a empresa toda começa a chegar tarde para o trabalho. Pessoas que não atendem bem aos clientes, a empresa toda começa a não atender bem os clientes. Pessoas que chegam com cara amarrada para o trabalho, todo mundo começa a ficar com cara amarrada no trabalho. Por outro lado, pessoas que ficam felizes, que estão sempre felizes, começam a contagiar e outras pessoas estão felizes também. Pessoas que chegam bem dispostos no trabalho, começam a contagiar também. Então, caráter não é só não roubar, tem a ver com todas as áreas da vida. Então, essa área de caráter é muito, muito, muito importante. Começa com você. E tem que ser modelado por você em todas as áreas da empresa. Por exemplo, na nossa empresa, na cantina, nós temos cantinas na escola. Quando eu entro numa escola, a escola é minha, a cantina é minha, tudo que está em todos os refrigeradores são meus, tudo ali é meu, mas eu vou na cantina e eu pago. Se eu pego uma Coca-Cola, eu pago. E aí a pessoa da cantina acha engraçado isso. Mas eu vou lá e eu passo o meu cartão, eu faço questão disso, porque eu não quero gerar uma cultura de qualquer pessoa fica mexendo lá de qualquer jeito. Eu quero que tenha uma cultura de que tudo é contabilizado ali. Se eu pego um livro, eu faço questão de que o livro tenha uma saída do livro. Eu pego um livro, faço uma questão que tenha uma saída daquele livro, que tenha uma nota fiscal, mesmo que seja bonificada, que tenha uma saída daquele livro, porque eu não quero bagunça, tem que ter ordem. Então é importante que tenha essas atitudes em tudo que a gente faz, ética, caráter. Segunda coisa é competência. E o que é muito importante, também a área de competência também passa, também é contagiante. Se você mantém alguém que é competente, eu já ouvi isso aqui muito, ele é incompetente, mas pelo menos ele é leal. Eu já vi isso muito bem, muito bem. Não, pastor, eu sei que ele é incompetente, mas pelo menos ele é leal. Não, porque incompetência também contagia. Eu espero que não tenha nenhum
E desculpe se você é funcionário público, tem muitos funcionários públicos muito bons, mas eu uso isso do jeito genérico, né? Então, aquele jeito de que você de qualquer coisa dá, aquela atitude não importa como fica, aquela atitude, aquilo não pode, aquela atitude de incompetência deixa passar para as outras pessoas. O que acontece se você permite alguém incompetente em chefia, as outras pessoas sentem que nunca vão poder ser promovidos. É o que acontece. E eles vão sair, eles vão sair. Se você permite alguém que é leal, mas incompetente, as pessoas abaixo que são competentes pensam que não vão conseguir ser promovidos. E você vai perder pessoas que são excelentes, vão sair. E você vai perder as melhores pessoas. Então, pessoas incompetentes, mesmo que são família, mesmo que são leais, mesmo que são pessoas que você ama, você tem que ser corajoso e você tem que, de uma forma amorosa, mesmo que de uma forma que custe muito, mesmo que você tenha que pagar algum jeito de ajudar eles na transição, mas você tem que ajudar eles a serem promovidos para algo melhor, a serem um pintor ou uma coisa assim, músico ou uma nova fase da vida deles, né? Porque se eles ficarem ali, eles vão estragar a sua empresa, eles não podem ficar aí. Por outro lado, alguém competente atrai pessoas competentes. Alguém competente atrai pessoas. Em uma igreja, um músico competente atrai músicos competentes. Em uma escola, um professor competente atrai professores competentes. Em uma igreja, um pastor que prega atrai outros pregadores. Em uma empresa, um administrador competente atrai outros administradores competentes. Em uma empresa, um empresário competente atrai outros empresários competentes. Competência atrai competência. Todo mundo quer ficar perto de pessoas competentes. Então, se você permitir pessoas competentes, você vai agregar pessoas competentes. Se você permitir pessoas incompetentes, você vai multiplicar isso pela sua empresa. Terceira coisa é conexão. Agora, conexão é fantástico. Conexão. Pense sobre pense sobre Bebeto e Romário, vocês que têm a minha idade. Bebeto e Romário nem precisam olhar, mas aquele passe bate no pé dele. Ele já sabe onde vai. Ele já sabe onde vai ir. Já sabe onde vai ser. Aquela conexão vai direto no pé dele. Essas conexões precisam, se você conseguir achar essa conexão, para a garotada mais nova, quem seria? Bebeto e Romário de hoje em dia seria Neymar e quem? Quem? Alguém falou assim, Pelé e Coutinho, foi isso que você falou? Rivelino essa conexão
É quase que assim algo romântico. Você deseja isso dentro da sua equipe. É saber o que o outro pensa. E isso pode ser desenvolvido entre a sua equipe. E isso pode ser desenvolvido, essa química entre as pessoas. Você quer que isso seja desenvolvido. Então, como empresário, você invista em ambientes relacionais dentro da sua empresa. A gente pode chamar isso do fator Google, né? Ou do fator Amazon. Hoje em dia você vê quanto Amazon, Google, essas empresas modernas investem em ambientes relacionais dentro da empresa deles. Eles têm aqueles ambientes de comunhão dentro da empresa deles. Por quê? Porque eles querem desenvolver conexão relacional entre os funcionários deles, porque eles sabem que o fator intangível de conexão sendo gerados gera criatividade, gera ideias que não dá para medir, mensurar exatamente, mas produz algo que pode valer bilhões de dólares, uma ideia que pode valer bilhões de dólares depois. Então gere ambientes que podem gerar uma ideia incrível. De uma forma muito menor, a gente vê nas minhas empresas, tanto na Legacy, quanto na igreja, quanto na editora, aqueles momentos onde a gente senta naquele sofá em L e a gente está conversando e batendo um papo, essas ideias começam a surgir. Do ponto de vista de igreja, é quando aquele bate-papo aumenta a fé e a gente começa, aquele bate-papo é quase que, do ponto de vista cristão, fé vai e volta e vai aumentando, né? Vai e volta, vai aumentando, e daqui a pouco a gente está fazendo conferência na Cidade das Artes. É um negócio meio maluco, né? Vai aumentando e daqui a pouco a gente está fazendo coisas grandes. Então é muito, muito grande. E a última coisa que eu queria falar com vocês, antes de perguntas, nós vamos ter momentos para perguntas e respostas aqui, a quarto C é a cultura. Se você quiser ter uma empresa grande, você precisa trabalhar num destaque individual para a sua empresa, ou seja, uma cultura. Na sua equipe, se você tiver pessoas que trabalham contra a cultura, você precisa eliminar eles. Tem algumas pessoas que entram, eles são competentes, eles têm caráter, eles são pessoas que têm certa conexão, mas eles são pessoas que carregam um orgulho e meio que não gostam, ou até são anti a cultura da sua empresa, né? São anti, eles estão até que meio que trabalham contra a cultura da sua empresa. Essas pessoas não vão dar certo. Você gosta delas, mas sempre tem um pé atrás. Sempre tem um jeitão que é contra. Essas pessoas não vão dar certo. E você gosta, são competentes, mas não dá para investir nelas. Elas não vão dar certo. Então, na sua empresa, para a sua empresa ser excepcional, a sua empresa tem que ter um nicho, tem que ter uma coisa que é específica dela, tem que ter um feeling dela, e é algo que vale a pena investir nisso. A Ilan, nossa igreja, tem um feeling dela, ela tem um feeling, e às vezes é difícil até explicar o que é o feeling, mas as pessoas, quando sabem o que é o feeling da nossa igreja, as pessoas sabem o que é o feeling da Legacy, da nossa escola. Tem um feeling que é da escola. As pessoas entram numa Legacy, elas sabem o feeling do que é a Legacy, sabem o que é o feeling da Legacy. Então, na sua empresa, desenvolva aquele feeling, e pessoas que trabalham contra aquele feeling
não vão conseguir aquele feeling, não vão conseguir. Um feeling tem que ter essa identidade única, tem que desenvolver, às vezes é uma linguagem única, às vezes tem que ter um feeling único. Desenvolva esse feeling único, e pessoas que não conseguem se adaptar a isso, ou pessoas que meio que falam assim, meio que trabalham contra isso, ou meio que não gostam disso, ou meio que querem trazer um feeling que é de outro jeito deles, ou mudar isso, não vai dar certo, não vai dar certo. E eu simplesmente entenda que eles não vão se adequar a isso. Então, resumindo, os 4 Cs são caráter, muito importante. Se você não tem caráter, então é melhor que a pessoa seja preguiçoso e burro, tá? Número 2, competência. Se ela for incompetente, competência é importante porque espalha. Terceira, conexão, aquela conexão entre as pessoas, não só com você, mas entre a equipe, muito importante. Cultura, quarta coisa, cultura. Quero abrir aqui, não sei se tem pessoas que têm perguntas. Ok, sim. Boa noite. Na parte ali de cultura, né, onde eu sou diretor de vendas e desenvolvo novos empreendedores. Sim. Né, na área ali de vendas de cosméticos e tudo mais. E quando a gente se depara com uma nova empreendedora, ela fica naquilo de eu acredito nessa pessoa, né, do qual o país inteiro, né, o Brasil, as pessoas não são instruídas como para se preparar para o empreendedorismo, né, por conta de antepassados, de pais, né, que preparam os filhos para trabalhar para empresas públicas ou particulares. Né? E aí, quando a gente depara aí com novos empreendedores, a gente fica naquilo ali, né? De tipo, a gente acredita que a pessoa tem caráter, competência, a gente até enxerga, né? Só que ela mesma não enxerga e acaba acreditando, né? Ali em crenças limitantes dela mesma. Tá. Quando eu falo cultura, eu estou falando mais sobre uma cultura da empresa, tá? Então, a sua empresa deveria desenvolver uma cultura única dela. Então, na empresa Legacy, tem certas coisas que são a cultura da Legacy. Nós somos interculturais, nós somos nós somos tecnológicos, nós somos cristãos, nós somos interligados com os Estados Unidos, nós gostamos de receber equipes dos Estados Unidos. Então, esses aspectos culturais, todo mundo que trabalha na Legacy precisa gostar e precisa estar falando essa mesma linguagem. Então, quando a gente tem pessoas que começam a se colocar antes dessas coisas, isso é alguém que está se posicionando meio contra essa cultura. Na Elan, nós temos uma certa cultura. Então, a nossa cultura na Elan, a gente gosta de cultos que são altos, a gente gosta de fumaça, a gente gosta de LED, a gente gosta, tem certas coisas. Então, isso significa que nós escolhemos ser de um jeito, que também significa que nós escolhemos não ser de outro jeito, né? Então, quando nós, para ter uma cultura, significa que nós acabamos, por escolha de ser de um jeito, nós acabamos escolhendo não ser de outro jeito, que é sempre ousado, né? Então, nós acabamos sendo um pouquinho ousados e nós acabamos não sendo de qualquer jeito, nós escolhemos, nós somos desse jeito. Então, para um líder, ele tem que abraçar aquele jeito, eles têm que assumir que ele quer ser daquele jeito. Um líder de uma equipe tem que querer ser daquele jeito.
Então, se um líder principal da sua equipe meio que trabalha contra aquele feeling, ele não vai dar certo. Muito bem, alguma outra? Sim. Bom, boa tarde, boa noite, pastor. Eu sou Eduardo Falcone, eu sou analista de perfil comportamental e eu faço consultoria em empresas, né, exatamente na hora da contratação. Eu queria saber da opinião do senhor, aqui no Brasil, qual é a visão do empresário com relação a fazer uma análise de perfil, botando exatamente o que o senhor falou, a pessoa certa no lugar certo, e não analisando o currículo, analisando sim o caráter e abaixando o turnover. Na realidade, é sempre difícil a contratação de alguém, né? Então, quando você contrata alguém, você não sabe completamente quem você está contratando. Então, a primeira coisa, Falcone, que eu diria o empresário tem que sempre estar disposto a mandar alguém embora. Então, quando você contrata alguém, se você não quer mandar pessoas embora, então não seja um empresário. Então você não tem garantia nunca de que você vai contratar a pessoa certa. Você nunca tem garantia disso. Mas contratar caráter, algumas coisas ajudam, né? Primeiro, se você tem referências da pessoa. E se você conhece a pessoa ou se você conhece pessoas que conhecem a pessoa. Então, essas coisas ajudam a determinar caráter. E eu diria que essas coisas são muito importantes. E dependendo da posição que a pessoa tem, se a pessoa tem uma posição técnica, a área de competência pode ser mensurada mais facilmente por educação. Se a pessoa tem uma posição uma postura mais de responsabilidade financeira ou mais de uma responsabilidade de lealdade, você mensura de outras formas, mas você pode mensurar essas coisas de maneira diferente, mas eu acho que caráter é muito importante você mensurar através de perguntar referências desse tipo de maneira. Outra pergunta? Mais alguém? Sim. Boa noite. Meu nome é Bruno. Sou contador, sou sócio de uma empresa de contabilidade. Quando o senhor falou naquela parte lá do perfil do caráter, né, e da parte cultural, a gente pode falar que é a questão do perfil, né? Porque essa parte do perfil tem uma decisão ali que muitas vezes você tem um funcionário que entrega, faz o dia a dia, entrega, mas você olha para ele e você vê que ele não se encaixa no teu perfil, né? No caso, no teu perfil da sua empresa. Então, onde a gente consegue mensurar, até vale, porque você, mal ou bem, você tem uma operação rodando, que roda, não talvez da forma que você quer, dentro do perfil que você deseja, para a sua empresa, que você programa, mas ele está rodando dentro disso. Então, qual é a hora da decisão? Qual é o melhor momento? Como a gente determina aonde a parte do perfil é mais determinante do que essa parte operacional e você fazer essa mudança? Tá? Porque a cultura ela é importante, mas você também tem as suas entregas do dia a dia, né? Então, quando você tem um funcionário que você está planejando a sua empresa, você está no planejamento, e ao mesmo tempo você tem o seu hoje, mas na manhã ele não se encaixa. Então, você tem funcionários que são técnicos, que exercem uma função. Se o funcionário em contabilidade, se o funcionário senta em uma mesa e ele coloca números dentro de quadradinhos em uma planilha de Excel, ele é altamente técnico e ele não está em uma função de liderança de equipes. Esses funcionários simplesmente precisam ser competentes em uma área muito restrita
e não tem que ter caráter, tem que chegar na hora, tem que ter algum nível de caráter. Mas muito mais importante, pessoas que lideram equipes, então pessoas que estão em cargos administrativos sobre outros funcionários, essas pessoas você precisa tomar muito cuidado, porque essas pessoas podem construir ou quebrar a cultura da empresa toda, né? Então essas pessoas são onde você precisa tomar muito cuidado. Essas pessoas, a pessoa certa pode de repente pegar a tua empresa de contabilidade e uma pessoa pode abrir 5 novas filiais, ou perder 10 clientes e falir sua empresa. Uma pessoa certa pode fazer você enriquecer ou falir. Então, a pessoa, se você tiver um funcionário técnico e ele errar, você troca. Mas se você tiver um funcionário administrativo bom, você vai enriquecer e ele vai se dar bem, ou então você vai se dar muito mal. Então essas pessoas administrativas são as pessoas que são tão importantes. E se você achar a pessoa certa, você quer manter e você quer recompensar essa pessoa e muito, né? Essas pessoas são as pessoas que eu estou olhando o tempo todo, eu estou procurando o tempo todo essas pessoas que eu quero ajudar elas a brilhar, porque elas vão me ajudar a brilhar. Muito bem, quem mais? Mais alguém? Mais umas 2 perguntas. Sim. Meu nome é Rômulo e eu sou proprietário de um escritório de advocacia. E quando a gente começou a formar a equipe, o perfil que eu e meu sócio traçamos de contratação, ele excluía algumas condições de estado civil, de idade, de envolvimento da pessoa com outras atividades. E eu queria saber se o senhor leva isso em consideração para contratar ou não os seus funcionários e até que ponto isso é relevante. Eu não levo isso em consideração, porque na realidade o que eu tenho encontrado é que eu tenho achado o oposto. Na realidade, eu tenho achado joias em perfis que outras pessoas descartam. Muito. Eu tenho achado, eu contrato muitas mulheres, aonde outras empresas não contratariam mulheres. Eu contrato muitas mulheres para cargos de liderança e no início foi por coincidência, mas agora eu vejo quase que eu estou procurando, porque é tão eu acho que estatisticamente tem a mesma quantidade de talento entre mulheres e homens, mas eu acho que tem tantas pessoas que não contratam mulheres, que tem mais disponíveis mulheres do que homens, e eu acho que tem uma quantidade maior de mulheres disponíveis. Então talvez seja por essa razão, mas eu não descarto demográficos. Eu não faço isso. Então eu olho esses Cs aqui, e são que eu não inventei esses Cs, a primeira vez que eu ouvi foi o Bill Hybels que falou, mas ele também não inventou esses Cs, vieram de outras pessoas. Então eu creio que eu não
não seria restrito a alguns. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Sim? Boa noite. Me chamo Axel, tenho uma empresa de energia solar. E a minha dúvida, na verdade, pergunta, seria essa questão da conexão. Muitas empresas, por conta da pandemia, começaram a se reinventar, até mesmo por tirar o pessoal do escritório e levar para o home office. E algumas empresas estão mantendo isso até hoje. Acham uma alternativa mais econômica, por questão financeira da empresa. E como que a empresa pode reinventar essa questão da conexão? Vale a pena tentar manter uma estratégia de conexão com home office ou tentar trazer o pessoal para o escritório, manter o escritório para fazer essa conexão no escritório? Sim, eu acho que o futuro vai incluir home office, eu acho que é inevitável e eu acho que a gente precisa adaptar a isso. Eu acho que eu acho que o conceito de conexão e de ambientes de conexão precisa se adaptar à realidade online. Então, antigamente, você achava uma namorada ou na igreja ou num bar, né? Hoje em dia, você acha na internet. E eu tinha um preconceito terrível contra isso, até que eu achei muita gente que deu relativamente certo, e alguns que deram errado. Mas eu já vi muitos que deram errado também na igreja. Então, eu acho que a mesma coisa vai ser o futuro de ambientes de conexão empresariais dentro do ambiente online também. Então, acho que nós, como empresários, precisamos aprender a adaptar ambientes de conexão. Eu acho que está bem no início, a gente não viu o que funciona ainda, mas eu acho que nós precisamos adaptar ambientes legais, descontraídos, com jogos, com ambientes que possam gerar o mesmo feeling que tem aquele fator Google dentro do online. Eu acho que vai ter isso. E a gente tem que ficar de olho e não ter um preconceito contra isso quando isso começar a surgir. Mas excelente pergunta. Ok, pessoal, agradeço vocês estarem aqui. Nós vamos terminar aqui. Nós fomos 1 hora, que é o nosso compromisso aqui. Quero, por eu ser um pastor, se vocês permitirem, eu quero orar pelo sucesso das suas empresas. Então, queria pedir que vocês fechassem seus olhos e deixo orar e abençoar suas empresas. Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa, cada homem, cada mulher aqui nesse lugar. Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor abra as janelas do céu sobre cada empresário, cada empresária, cada empresa representada aqui nesse lugar. Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor impulsione, Senhor, criatividade, Senhor. Senhor, abençoe as equipes, Senhor, de cada empresário aqui nesse lugar, Senhor. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor derrame criatividade, Senhor, sobre eles, Senhor. Senhor, que o Senhor abra os olhos deles, Senhor, com visão, Pai. Senhor, que o Senhor dê a eles soluções, Senhor, para situações difíceis, Senhor. Dê a eles coragem, Senhor, para tomarem as decisões que eles sabem que são certas, Senhor. Senhor, dê a eles, Senhor, banda, Senhor, emocional, Senhor, para que eles, Senhor, tomem as múltiplas decisões que precisam tomar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. E, Senhor, declaramos, Senhor, bênção sobre eles, mesmo em momentos difíceis, Senhor, criatividade sobre eles, e mesmo em momentos onde outros estão tendo dificuldades, que eles prosperem, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome, que cada um deles prospere, Senhor, em nome de Jesus, amém.